Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Beza Talks. Aqui a gente vai iniciar uma nova temporada, um novo episódio, falando sobre negócios, comunicação, criatividade, mostrar para vocês um pouquinho do nosso processo aqui de fazer as nossas entregas, o jeito Beza de fazer a comunicação. E é por isso que eu estou do lado de um time que entende. Estou aqui com o João Vinícius, o nosso responsável pela condução operacional da Beza. Ele que pensa nas estratégias, nos negócios, o cara dos números, dos funis, vai trazer muito para essa contribuição aqui na nossa conversa. João, prazer estar contigo aqui, cara. Vai ser incrível esse primeiro podcast. Cara, não Beza exagera. Cast. Não exagera. Calma, para cara. com isso. Não deixa as Pô, vai ser expectativas lá em incrível, cima, cara. Vai ser incrível. Olha quem eu tô aqui também. Como que não vai ser incrível? A gente está do lado de um convidado que é responsável pela condução do processo criativo aqui na Beza, desde a captação até a edição. Ele que é um cara cheio de boas ideias, tem uma rodagem legal no audiovisual e está aqui conosco ele, Mário Rocha. Mário. Fala, Sam, prazer estar aqui. Até que enfim aconteceu o nosso podcast, né? Já tem o quê? Quanto tempo que a gente está... No mínimo uns 2 anos, né? que a gente está tentando fazer. Mas é um prazer estar aqui nessa mesa com vocês, né? Legal. João. Isso aí. É João, né? Boa, João. Gente, nós estamos em casa e aqui não tem muito protocolo, não. Por que a gente resolveu dar espaço e ir contra o ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de... Não, aqui não. Casa de ferreiro, espeto de bronze, de aço. Aqui a gente vai fazer valer muito conteúdo para vocês. E a gente resolveu comentar um pouco dessa nova onda de comunicação, que já não é tão nova assim, já é uma nova realidade, já acontece para os negócios, que envolve o vídeo, envolve negócios, envolve marketing, envolve resultado. Então, vem com a gente nesse bate-papo, já se inscreve no canal, dá o like, eu tô esperando você dar o like agora. Editor, coloque aí o like e vamos trocar uma ideia boa. Bora começar falando sobre IA? Bora. Poxa vida, o que tem de cliente fascinado com IA, cara? Manda ali, olha, a IA vai fazer tal coisa. É assim mesmo, João? Cara, a gente tem que entender a realidade de cada cliente para poder descobrir se, ou melhor, como que a IA pode auxiliá-lo. Se é na locução, se é na imagem, se é com cena de apoio, se é na estrutura de planejamento do negócio. Então, a gente consegue ter IA para basicamente tudo, né? Mas o grande ponto é qual IA usar em cada momento do cliente e para cada coisa, né? Uhum. Então, nem sempre o ChatGPT vai ser a solução. Uhum. Nem sempre o Gemini vai ser a solução. Então, tem que olhar para cada negócio, para cada momento daquele negócio, cada momento da criação, do planejamento, para entender o que vai se adaptar melhor à realidade dele, né? E isso é meio que um mantra, né, quando a gente fala de comunicação, porque as pessoas geralmente olham para as ferramentas e não olham para o pensamento de transformar marketing, comunicação em resultado. Então, sai uma ferramenta nova, não, vamos usar, vamos abraçar. Sai uma tendência nova, inclusive até isso em vídeo, né? O cliente às vezes vê um roteiro magnético, às vezes vê uma produção de ciclano de fulano e já quer fazer. Mas não é assim, né? Não é, mas eu entendo o deslumbre, né, do cliente. A gente recebe uma enxurrada de conteúdo, de IA. Então, eu entendo o deslumbramento. E é uma ferramenta que só tem a potencializar as nossas capacidades, né? De criação, de produção, de planejamento. E eu acho interessante porque a IA ela está no nosso processo, né? E toda a nossa extensão de processo, né? Na pré-produção, na produção, na pós-produção. Isso falando de audiovisual, isso falando do que a gente faz aqui, de vídeo, de conteúdo criativo. Então, eu acredito que para o nosso cliente também está lá no processo dele, né? Ele está ali vendo quais ferramentas são mais interessantes para o dia a dia dele. Então, eu super entendo os clientes ficarem ansiosos para dominar essa ferramenta ou para ter essa ferramenta a serviço da venda deles, né? Do negócio deles. E eu acho que talvez, antes de escolher as ferramentas que mais se encaixam no negócio, talvez o primeiro passo seja, inclusive, dar um passo para trás e pensar estrategicamente, né? Exato, cara. A galera às vezes acha que porque você escreve o GPT, ele faz, né? Faz para mim um roteiro para eu fazer isso, isso e aquilo. Cara, se você não tem conhecimento técnico de publicidade, de marketing, do negócio, talvez... melhor, grandes chances de ser um resultado horrível.
Com certeza. Então, aprender a usar a ferramenta é importante. Usar a ferramenta, quebrar aquele primeiro paradigma de será que é difícil? É importante. Mas, pô, você tem que ter o teu negócio, o que você quer fazer e qual o resultado você espera. Sem isso, você nunca vai ter um bom resultado de IA. Eu falo pelo nosso processo, né, de criação, de produção. As IAs são complementares, né? A gente não usa uma IA apenas. A gente usa várias IAs para vários resultados. Então, assim, não é só uma IA que vai te dar o resultado que você precisa. É o conjunto de ferramentas, e não só as ferramentas, a expertise de quem está fazendo, que vai chegar próximo do resultado que você almeja usando uma inteligência artificial. Cara, isso me faz lembrar muito de uma lição. Eu sou formado no ensino médio, me formei no IFMT e lá fiz o curso técnico de eletromecânica. E a gente ficava deslumbrado quando a gente entrava em um laboratório de eletromecânica e via um torno CNC. Meu Deus do céu, um torno, pode fazer o que você quiser. Só que, cara, se eu não soubesse programar o torno, nada ia acontecer, nada iria acontecer. E a mesma coisa se aplica a todas as tecnologias que vêm. Se você não sabe o que falar para a máquina, se você não sabe o que orientar, qual comando entregar, qual prompt fazer, O famoso prompt. você não vai muito longe. E a gente vem assistindo uma saturação de conteúdo, né? Inclusive conteúdo artificial, conteúdo de IA. E aí minha tese é o seguinte, o vídeo chegou e o vídeo de verdade é para sempre a partir de agora. As pessoas sempre vão querer essa experiência. E eu acho que a gente sente muito isso quando a gente produz um material que tem muito desse vídeo orgânico, que é captado, lente, câmera, cartão, daquele vídeo que é feito hoje num prompt, né? Ou seja, eu costumo dizer que a IA é uma ferramenta que auxilia a gente chegar aonde a gente quer, sabe? Ela não faz todo o trabalho, ela auxilia a gente a conseguir resultados melhores. Tanto em qualidade de imagem, óbvio, mas também em agilidade de processo, né? Então, eu acredito que o que a gente tem em mãos hoje é muito poderoso. É muito poderoso e pode alavancar muito. E tende a alavancar mais, né? Porque você para pensar. 2 anos atrás, acho que todo mundo viu aquela imagem do Will Smith comendo macarrão de uma maneira bem esdrúxula, né? Ficava bem estranho. E hoje, esse prompt que gera essa imagem é um prompt base para que se teste IA. Então, hoje em dia, a gente tem IA fazendo coisas absurdas, imagens que se confundem com a realidade. Só que qual que é a questão? Só a imagem bonita não é o que a gente precisa. Se não tiver estratégia, não vai pra Se não frente, tiver cara. estratégia, se não tiver storytelling, se aquela imagem não contar a história que precisa ser contada, é só uma imagem bonita. Isso volta naquele ponto de saber o que eu quero com a IA, né? Então, não adianta dizer, crie um roteiro com storytelling que tenha ganchos para eu vender tal coisa. Se você não souber o ponto final, nem a base de comportamento humano, de publicidade, de marketing, de influência, não vai adiantar nada, cara. Você vai ter uma imagem bonita, um roteiro legal, que não vai resolver nada. Cara, você tocou exatamente no ponto, que eu acredito que todo empresário, no fundo, sente isso. Seja um empresário que está fazendo um lançamento, ou seja um empresário que quer mostrar os valores da marca dele através de um filme, através de uma produção como essa que a gente está acostumado a fazer. Eu acredito que muitos deles desconfiam lá no fundo, precisam que alguém os lembre de que, cara, no fim das contas, é para onde seu negócio está indo? Porque, às vezes, o seu time, a sua menina do marketing, chega lá com uma ideia maluca, uma trend absurda, e é legal, é divertido, é gostoso, e você coloca no Instagram e, poxa, todo mundo ri, comenta, mas isso te leva para o seu objetivo de negócio? Eu acredito que a primeira discussão a ser feita, antes de falar qual IA que cabe no meu processo, qual agência contratar, qual filme desenvolver, para onde seu negócio está indo? Existe alguma receita para descobrir isso? Como é que é, João? Você que está acostumado a dar essa assessoria. Cara, não tem receita de bolo, mas tem alguns métodos que são, pô, legais de usar, né? Eu acho que o mais simples e legal, que já dá um bom norte, é fazer um SWOT do teu negócio. SWOT é, quais as forças do meu negócio? O que eu tenho que é muito bom? Fraquezas, o que é fraco no meu negócio, que eu tenho que melhorar? Oportunidades. Lá no mercado afora, o que tem de coisa boa para eu trazer pro meu negócio? E ameaça. O que tem lá fora que está me ameaçando de falir, de quebrar, de perder cliente, perder dinheiro? Então, quando você faz essa análise desses 4 pontos, você consegue ter um norte
de para onde ir. E aí até começar a usar, até usar IA para ajudar a fazer isso, né? Então, pedir para ela analisar o mercado do teu nicho e ver como que esse nicho está se comportando no mercado afora, dentro e fora do Brasil, dentro e fora do teu estado. Acho que um ponto ainda antes da IA, eu trabalhava num shopping center e a gente fazia campanhas anuais. E aí, cara, um dia eu tô lá vendo como que eu podia subir de cargo, como que eu podia fazer mais. E aí eu falei, cara, deixa eu estudar o que os shoppings fora do meu estado fazem. E eu fui num shopping de Maceió, Fortaleza, algo assim. E eu vi que aquele shopping fazia campanha de Dia das Crianças. Campanha no mês de outubro. E a gente não fazia. Não estava no nosso plano fazer aquela campanha. E eu peguei, olhei para aquele mercado, olhei para a cidade, um pouco maior, shopping um pouco maior, mas mesma classe. Falei, pô, acho que faz sentido ir atrás dessa mecânica, né? E a gente criou uma campanha de outubro, de Dia das Crianças, em que a cada R$ 100 em compra gerava um ticket e concorria a uma viagem em família para o Beto Carreiro. Cara, a gente faturou mais de 1 milhão naquela campanha, né? Em trocas de cupom. Então, foi uma coisa que foi eu olhar para fora daquela minha gaiolinha dentro de Cuiabá. O que estavam fazendo no mercado? E você começa a ver oportunidade. Com a IA, cara, isso agilizou horas. Com 2 frases, você chega nesse resultado. Então, quando a gente conhece o nosso negócio, o nosso nicho, a gente pode começar a explorar o mercado para fora. E aí você começa a tirar insight, seja para vídeo, para estratégia, para campanha, enfim, você consegue explorar muito mais o mercado através disso. Eu tenho uma experiência legal eu sou redator também das campanhas que a gente produz aqui, e às vezes eu escrevo a redação de um filme, o roteiro de um filme, e eu falo pro chat, ou às vezes pro Grok. Leia esse texto como se você fosse o Washington Oliveto e diga quais são os pontos fortes e os pontos fracos. É uma espécie de benchmark. Ou imagine que você é fulano de tal. Isso traz pra gente uma referência que anteriormente a gente não tinha. Era muito difícil fazer esse exercício. Então a gente consegue trazer mais riqueza, mais repertório para as nossas produções e fazer com que elas alcancem o objetivo. Porque quando a gente fala de vídeo, sobretudo, e o Mário é especialista nisso, a gente está falando principalmente planejamento. A gente não chega lá e abre uma câmera, né? Não, de maneira nenhuma. É por isso que eu disse que a IA hoje, ela facilita todo o nosso processo, né? Tudo começa com planejamento, igual você falou, você é redator, então tudo começa com um briefing, com um roteiro, o que a gente quer fazer. A gente precisa fazer inúmeras tabelas de orçamento, a gente precisa fazer a pré-produção, né? Daquilo que a gente acabou de passar por uma pré-produção gigantesca, a gente está no meio de uma pré-produção gigantesca e a gente sabe o quanto a IA tem agilizado esse processo. Isso eu estou falando de planejamento. Agora, quando a gente vai para uma ilha de edição, aí, amigo, aí o céu é o limite, né? Para o que a gente pode fazer e criar. Mas eu acho que é importante ressaltar que uma das ferramentas mais importantes relacionado à IA é quem usa a IA. É como você usa ela e qual é a sua expertise ou qual é o seu conhecimento para saber administrar aquilo ali. Porque se você não tiver, você não vai chegar no resultado que você precisa. Não tem como chegar. É importante ter crivo, é importante ter senso crítico para entender, não só, tipo assim, por exemplo, eu vou lá, faço um prompt e a IA gera uma imagem para mim. Pô, eu preciso entender se aquilo está de acordo com o que o meu roteiro, com o meu briefing pede. Se está de acordo com o que o mercado exige, sabe? Então, é muito sobre a ferramenta, mas é muito sobre quem usa a ferramenta e como se usa a ferramenta, sabe? Cara, isso aí é um insight muito valioso, porque no fim das contas, a sua capacidade crítica e a sua capacidade de construir demandas é o que vai importar como diferenciação. Né? Não adianta nada você ter inúmeras assinaturas e você não ter repertório para isso. E eu acredito que os negócios devem tomar algumas decisões de comunicação que são importantes e que, em alguns sentidos, são uma certa inflexão para os negócios locais. O que eu quero dizer? Quem começar a adotar isso como processo, como pensamento, como filosofia de negócio internamente, vai sair na frente do mercado, vai conseguir pautar e liderar o mercado em muitos segmentos, em muitos nichos, e vai conseguir ganhar o dinheiro bom desse mercado que não foi explorado. E eu acredito que entender qual é o meu papel como empresário e qual que é o papel de uma série de ferramentas, de parceiros, de pessoas que me ajudam a chegar lá, é a principal conquista que você tem que fazer. Ou seja,
Meu negócio quer comunicar que é a melhor opção para bem-estar, para saúde. Cara, a IA vai me ajudar. Mas, acima de tudo, eu preciso de pessoas que pensem criticamente a respeito disso, né? Exato. Cara, a gente percebe em grandes empresas, grandes negócios, já fazendo filmes muito bons de IA, né? Meses atrás, a Porsche lançou um filme de IA e, cara, não parece um filme de IA, mas literalmente foi feito 100% em IA. Então, bem pensado, com aquela pecinha atrás do computador, sabendo o que tá fazendo, cara, na mão da pessoa certa, isso é um foguete, velho. Isso é um foguete na mão da pessoa certa. Na mão de quem não sabe o que tá fazendo, vai ser mediano ainda, né? Isso é um ponto importante porque você percebe como sobe a régua do mercado? Então, se você é mediano, a IA vai te substituir. Se você é muito bom, você consegue ficar melhor ainda, potencializar a tua performance. Eu acho interessante porque existem movimentos da nossa sociedade que não adianta lutar contra, né? A gente... Pô, eu sou de 93, né? Nossa! Tá velhinho, hein, cara? Quanto tempo, hein? Sou de 93. Eu vi, eu usei internet de escada, que fazia barulhinho, disquete, desse tamanho aqui, para colocar no computador. E a gente viu uma evolução absurda nos últimos anos. Então não tem como lutar contra. Não adianta você ter medo, ou ser um crítico, pô, não vou usar, eu acho que isso não. Você precisa abraçar e entender como funciona e se adaptar o mais rápido possível. Eu acho que quem tem que ter medo dessa evolução é quem não lida com essas ferramentas. Boa. Porque quem não lida com essas ferramentas vai trabalhar para quem lida. De fato, cara. Já estão surgindo em produtoras pequenos grupos focados em IA. Então, o cara tem a produtora dele, com toda a estrutura de câmeras, microfones, luz, etc e tal, centenas de milhares, até milhões de reais investidos, mas ele tem lá um pequeno grupo de 5 pessoas que só fazem filme em IA, só fazem desenvolvimento em IA. Então, você percebe que, futuramente, o mercado não vai ser mais necessariamente ter 10 FX6, 5 FX6, uma Red, uma ARRI, não. Vai ser você ter câmera, ter estrutura ok, mas tem um bom cara de prompt e tem N ferramentas para você explorar em cima disso, né? E isso vai dar para as marcas, para os negócios, uma amplitude muito grande, porque não precisa deslocar a equipe, não precisa contratar o ator para ocupar o espaço ali da empresa, não precisa parar a operação do cara para fazer um filme. E aí, o meu ponto é o seguinte, a IA vai facilitar essa produção extremamente ágil, muito personalizável, até o momento em que as pessoas vão querer ver coisas reais. Falar, não, eu quero que isso tenha passado por uma lente, eu quero que isso tenha um diretor, eu quero que monte a estrutura e a gente volta àquele negócio do real. Eu acho que eu já até comentei com vocês, eu acho que eu tenho para mim que no futuro trabalhos, vou colocar entre aspas, manuais, vão ser os trabalhos mais bem remunerados que a gente vai ter em sociedade. Eu uso muito o exemplo do relojoeiro, né? O cara que consegue consertar um relógio, que cada vez é mais raro, né? A gente tem muito Apple Watch por aí, relógios digitais, mas essa profissão vai ser muito valorizada. O que eu quero dizer com isso? Tudo bem, a gente está abraçando a questão da IA, mas saber fazer o pão certinho, saber fazer o pão, usar uma câmera, uma boa câmera, usar os equipamentos que a gente tem à nossa disposição aqui, saber fotografar, saber usar a luz a nosso favor vai ser um grande diferencial também, né? Eu acredito que pelo menos pelos próximos 100 anos, né? A gente está vivendo um salto tão grande em termos de tecnologia que tudo é possível, né? Ao mesmo tempo que tem muita coisa que não passa de especulação e teorização e às vezes não vai se cumprir assim como as pessoas esperam, né? Tem muita gente otimista em relação à tecnologia, mas a gente entende que em algum ponto a tecnologia não é liberada assim e também existe um mau uso, né? Como, por exemplo, as pessoas que estão produzindo deepfake, né? Em alguns casos até deepfakes sexuais de atrizes, de personalidades famosas, e como isso, por exemplo, vai bagunçar as eleições de 2026, as 2028 e todas as outras que virão. Porque hoje qualquer pessoa que consiga burlar
uma restrição ali de um Sora, ou de um VO3, ou de um Higgsfield, essa pessoa consegue produzir um vídeo do Bolsonaro falando uma coisa que ele jamais falaria e muito realista. Então imagina o poder disso em um grupo de WhatsApp. De fato. Potencial destrutivo. Então a gente também vai para um cenário de regulação de tecnologia. E eu queria, inclusive, ouvir de vocês sobre quais são as oportunidades que o negócio pode aproveitar agora. Se o empresário fizer uma SWOT durante esse podcast ou depois, quais são as oportunidades que você acha que não pode passar batido? Cara, acho que o primeiro ponto é a oportunidade de profissionalizar a equipe dele. Ou seja, lembra que eu falei que quem é mediano vai sair fora do mercado? Então você não tem mais que pagar 1.000, 2.000 para um cara mediano cuidar do seu marketing ou de qualquer área da sua empresa. Você desenvolve um agente que vai ser provavelmente melhor que esse cara mediano e vai fazer muita coisa para você. Então acho que o primeiro passo que você tem que fazer agora é ver quais pessoas, quais funções, quais etapas da minha equipe eu tenho que dar para automatizar e desenvolver. Cara, o agente de IA, ele, contra um cara mediano, tem muitas vantagens. Ele não fica doente, ele não cai de moto, ele não tem problema emocional, ele desenvolve o tempo todo, 24/7. Então, o grande ponto, na minha opinião, agora começar a olhar para quem é que é mediano para baixo que dá para virar um agente de IA. Acho que esse é o primeiro ponto. Porque tá muito fácil desenvolver um agente de IA agora. ChatGPT desenvolve um agente de IA em poucas horas. Um bom agente de IA em poucas horas. Porque você pega lá, por exemplo, no teu caso, o livro do Oliveto, o livro do outro copywriter, o livro do Ciclano Beltrano, coloca tudo lá e fala, então, irmão, se baseia agora nesses livros aqui, nessas obras literárias, e faz para minha cópia personalizada com base nisso. Então, o cara que era um redator ruim, acabou para ele, velho. Ou ele vai começar a usar chat também, ou ele vai perder o jogo dele, né? Então, a gente já começou a perceber padrões de chats, começa a olhar e falar, cara, isso aqui é chat, isso aqui é IA. Então, o primeiro ponto acho que precisaria é esse. Começar a olhar dentro do meu negócio, o que eu posso automatizar, o que eu posso colocar para rodar sem ter uma pessoa medíocre para baixo nessa posição. Acho que esse é um grande ponto. Esse é um grande ponto e também mostra para o empresário o nível de desenvolvimento que ele precisa imprimir no negócio dele em termos de marketing. Porque às vezes a menina do marketing realmente está custando 2, 3 mil reais, tudo que ela entrega é aquela operação do dia a dia e isso não tem dados, isso não tem métricas, isso não tem planejamento. Então, quando você libera às vezes essa profissional ou você substitui por um nível mais estratégico, um nível mais tático, ou você, inclusive, libera o orçamento para aumentar o seu time ou fazer uma contratação de uma agência que vai contribuir com o seu negócio mais criativamente, você está saindo da corrida dos ratos, né? A corrida que está todo mundo correndo. Então, a IA chegou, todo mundo começou a fazer as mesmas coisas, os mesmos prompts, os mesmos conteúdos, está todo mundo viciado em gancho, está todo mundo viciado em conteúdo dopaminérgico de 7 segundos, 15 segundos, de 2 segundos, e saturou, gente. As pessoas não estão olhando exatamente para isso. Eu acredito, inclusive, que vídeos mais longos para o YouTube, mais conceituais, têm performado melhor, né, Mário? Com certeza. Acho que vídeos com personalidade, com características próprias, né? Que não sejam mais do mesmo, tem surtido bastante resultado no E YouTube. tem ingrediente, assim, Mário, para fazer um vídeo autoral, storytelling? Como é que funciona esse processo, assim, agora falando de produção de vídeo? Cara, tem ingrediente, é a junção de duas coisas, né? É técnica e Repertório? repertório também, mas vamos colocar aqui como... a palavra fugiu da minha cabeça agora. É técnica e também é um pouco de feeling, sabe? De entender um pouquinho do que você quer, onde você quer chegar. E eu sou suspeito para falar, porque é o conteúdo que mais me pega, são conteúdos que têm storytelling, muitas vezes não são conteúdos rápidos, são conteúdos mais menos engessados, né, que não seguem um padrão normal. Mas eu acredito, Sam, que a principal ferramenta para quem produz vídeo é o olhar, né? É a capacidade de enxergar o mundo ao seu redor de uma maneira diferente. É olhar por um ponto ou por um ângulo que normalmente as pessoas comuns não olham.
Quando você começa com isso, você já começa a fazer, a produzir coisas diferentes, sabe? Então, eu acredito que o primeiro passo é o olhar. Você junta o olhar com a técnica, você tem um resultado muito bom. Cara, isso me lembrou de uma história. Eu tava, inclusive, numa mesa de negociação e tava falando para uma cliente, ela queria comprar um casamento. A gente não faz casamento aqui na produtora, exceto 4 por ano, e tem que ser muito seletivo porque a gente gosta de fazer um negócio diferente. Eu tava, inclusive, falando sobre isso e eu falei pra cliente, olha, você não tá comprando vídeo, não esquece, você não tá comprando memória também, que é uma parada meio clichê. Hoje você consegue produzir memória com seu iPhone. Você tá alugando nossos olhos. Está alugando o nosso olhar. Para a gente olhar para o seu casamento de um jeito que ninguém olharia. Isso se aplica a qualquer produção audiovisual. Eu acho que com certeza, com certeza. E também é outra situação, né? É o seu olhar e a sua capacidade de entender o que o outro quer também, Pô, né? demais. O que o seu cliente quer, porque não é só eu chegar lá, pô, eu quero fazer de tal e tal jeito. Não, qual é a forma que você quer? O que você precisa, né? Então, a partir do que você precisa, eu levo o meu olhar e junto a gente transforma isso em algo que seja útil, produtivo, rentável, Isso. que gere valor pro seu negócio também. Não só falando de coisas afetivas, né? Excelente. E também que seja estético, né? Porque é diferente você rodar um nível de produção com um iPhone ou, às vezes, com alguém que está operando uma câmera, mas não tem aquele repertório, não tem aquele olhar, não desenvolveu ainda, não consegue olhar diferente. E é diferente a maneira como você coloca isso para jogo. O olhar é muito importante. Eu até me lembro de como a gente usou esse fator do olhar para fazer uma campanha para o laboratório de análises clínicas, né? Como foi a campanha do Escute Sua Saúde do Biolab. Sim. Teve muito esse elemento do olhar, né? Cara, eu acho que só um ponto importante que eu acho que você desenvolve com isso é que você desenvolve uma assinatura, né? Então as pessoas começam a dizer, cara, eu quero comprar aquele olhar. Então quando o Biolab procurou a gente, eles sabiam que eles queriam aquele olhar. Quando outros clientes procuram a gente, eles querem aquele olhar. Quando o Sicredi procurou a Beza, ele queria aquele olhar de Beza. Então, essa assinatura que a Beza foi desenvolvendo e ainda está desenvolvendo, ela vira um grande cartão de entrada, né? Porque o cara ele te procura, não é porque você tem uma FX30, uma FX3, uma FX6. Ele te procura porque o teu olhar agrada ele. O teu olhar comunica o que ele quer comunicar, né? Não, e outra, né? A gente tá, de certa maneira, a gente tá numa época bastante democrática em relação a ferramentas, né? De produção. A gente pode falar que acabou de lançar um iPhone aí de 17 mil reais. Isso é o preço de uma câmera. Com certeza é o preço de uma câmera. Porém, entretanto, todavia, existem diferenças gritantes entre um vídeo de celular e um vídeo de câmera. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, não estou colocando em xeque a qualidade. Existem muitos vídeos de celular aí que tem história, tem storytelling, que vendem muito, então melhor do que vídeo de celular. Mas existe uma textura, existe um sabor, existe uma coisa que ainda um celular não consegue alcançar. É o tal do molho. É o molho. Que o celular não consegue alcançar em relação a uma câmera profissional, a lentes profissionais, a luz profissional e todas essas coisas. Cada vez mais essa profissionalização da estética, porque há 5 anos você não precisava desse monte de coisa para fazer um conteúdo. Há 10 anos era só você entrar no seu Blogspot, escrever alguma coisa, pô, sou conteudista. Ou você fazia um grande de um textão ali, um baita de um textão no Facebook e ó, conteúdo, tem like. Hoje, nós vivemos um paradigma de comunicação em que o conteúdo é essencialmente audiovisual, precisa ter sensações, precisa ter cor, precisa ter efeito sonoro, precisa ter trilha, precisa ter ambiência. E essa construção estética é uma construção que requer muita experiência, requer tentativa e erro, requer olhar e requer equipamentos para traduzir isso. Às vezes a gente pensa em fazer cenas que aparentemente são cenas fáceis, mas de repente estamos ali fazendo o orçamento de uma grua. Às vezes a gente está precisando fazer um shot de estabelecer o mundo e a gente entende que não é apenas um estabilizador, um gimbal, a gente precisa de um trilho, precisa de um dolly car. E aí você vai entendendo que para você traduzir olhar em vídeo, em realidade, é um baita caminho.
A gente se pega querendo competir com o sol e Exa- alugando uma luz. Né? Exatamente, exatamente. Foi o caso dessa produção em que a gente estava rodando um filme institucional de reconhecimento de marca, uma campanha de conscientização, e a gente precisava do efeito do sol na parede. E vai lá pegar um equipamento que simula isso, que só para você instalar ele, são 2 pessoas, 40 minutos, 1 hora, até você entender que está ali. Então, essa é a diferença entre produzir estética, produzir valor, produzir um universo de marca que está ancorado a negócios, como o João disse, tem um olhar, como o Mário disse, e como isso diferencia a sua empresa, a sua marca das outras. Então, na hora de você fazer um filme institucional, um filme, às vezes até conteúdo para as redes sociais, vale muito a pena você colocar isso na balança, tá? Porque é isso que está mudando o jogo em muitas situações. E isso vem com o repertório, né? Pensa o seguinte, o cara ele pode ter grana para comprar uma câmera de 50 mil, Com de 80 certeza. mil. Se não tiver o olhar, se não tiver o know-how, se não tiver experiência, vivência, não vai adiantar de nada, velho. Assim como se eu der um iPhone 17 na sua mão, ou na sua mão, vai ser um bom resultado. Cara, é assim, né? Você pode pegar uma câmera de 50 mil e colocar lá pra filmar no automático. Né? Vai mudar nada. Não vai mudar nada. A entrega que você nunca vai conseguir usar todo o potencial que aquele equipamento te dá usando no automático De fato, cara. dela, saca? Da programação de fábrica dela. Tá E às ligado? vezes eu vejo uns caras comparando, né? Pô, vou contar uma produtora pra quê? O fulano faz com o iPhone 16 Pro Max e fica bom. Mas, cara, o olhar vai fazer diferença. Não é só o iPhone 16 Pro Max. Cara, e a gente fala de olhar, né? A gente parece que fica uma coisa distante. O que é olhar? Tá, beleza. Mas é todo um processo até chegar na produção de conteúdo. Então, tipo assim, pô, tem um olhar aqui, mas tem um planejamento de marca, planejamento de A marketing. base do negócio, tudo Tem atrás, né? toda uma base pra gente chegar aqui e ligar a câmera, sabe? Boa. Então, tipo, não é só tem olhar, tudo, mas ele é complemento de todo um ciclo de trabalho, né? Excelente, É cara. verdade. Quer ver uma coisa legal? É quando você a gente contratou uma maquiadora 3 semanas atrás pra fazer um filme. E ela falou assim, cara, eu não imaginei que ia ter todo esse trabalho. Que demorava 2 horas, 3 horas pra fazer uma cena de 10 segundos. E que às vezes pode não entrar no filme. Às vezes pode não entrar no filme. E nesse sentido, né? Por que às vezes entra no filme ou não? Porque o que importa é a história ser contada. Então, no fim das contas, você não está comprando um vídeo, a pessoa não contrata. Por que uma Volkswagen contratou o Dulcílio de Caldeira na Boiler Filmes para fazer o comercial que foi mais premiado nesses últimos 2 anos em termos de publicidade brasileira, que foi a campanha da Volkswagen da Kombi, né? Delis. Da Elise. Cara, a Volkswagen não contratou o equipamento do Dulcílio. A Volkswagen não contratou apenas a produção, que é muito emotiva, né, e emocionante. Contratou esse processo em que a narrativa manda, porque agora está no nosso imaginário popular. Então, a maneira como você olha para o seu negócio e fala, poxa, onde eu quero estar? Você quer estar na prateleira ou você quer estar na mente do seu cliente? Você quer ter uma boa fachada numa avenida movimentada ou você quer ser a primeira marca a ser lembrada quando alguém quer comprar alguma coisa no seu segmento? Então, essas escolhas são escolhas que decidem quais são as narrativas que a gente vai colocar para jogo, quais são as decisões que nós vamos tomar, qual que é o olhar que a gente vai levar para trás da câmera. Então, isso é muito importante lembrar, né? Cara, no fim do dia, Instagram, YouTube, Spotify, cara, câmera, telefone, é só ferramenta. É só ferramenta. Se não tiver um bom olhar de negócio, cara, vai ser complicado. Marketing bom até vende produto mais ou menos, mas produto horrível, esquece. Serviço horrível, esquece. Assim como vídeo ruim e marketing ruim, ainda vende produto bom. Quer ver? Eu conheci uma pessoa alguns anos atrás que ela falou assim, pô, eu vendi $500 mil com uma ação muito simples. Só que ela estava dentro de um negócio que aquele produto vendia 300 mil facilmente, com pouco esforço. Agora, vai vender $500 mil um produto que é ruim, que é difícil, que o mercado é pequeno. Então, a base de tudo que a gente faz, marketing, publicidade, vídeo, filme, spot, não importa o que for, é
um bom negócio para contar a história. Um bom produto, um bom serviço. Essa é a base do negócio. A gente trabalha para fazer o seu negócio vender mais. É. Esse é o nosso jogo. E isso cai muito naquela discussão que o Kotler fala muito sobre como o marketing 5.0 até o 6.0 mudou o paradigma de como as pessoas vão para o mercado. As pessoas não vão mais ao mercado para comprar produtos com especificações técnicas. Eles estão comprando causas, estão comprando razões, estão comprando comunidades, estão comprando tanta coisa. Cada vez mais o consumo tem um verniz social, um verniz em que o símbolo importa muito. E eu vejo muita gente falando, olha aqui meu produto, vou fazer um conteúdo aqui, o meu produto é assim, 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 e vai descrevendo como se fosse uma tabela de especificações. E no fim do dia, para usar a expressão do João, a pessoa que está do outro lado da tela quer comprar uma causa, quer comprar uma história, quer comprar um motivo. E o vídeo, a construção de narrativa é muito importante para isso. É verdade. Por isso que a gente vê a era dos influenciadores, né? São pessoas que criam conexões com outras pessoas e acabam fazendo com que a venda seja mais rápida. Então, acho que hoje vale muito mais como você gera conexão com quem você quer alcançar com o seu produto do que qualquer outra coisa, né? Então, primeiro você cria uma conexão, aí você vai usar N ferramentas para fazer isso, né? E de preferência não só expor seu produto, né? Porque não é uma prateleira, na realidade. Primeiro você cria um laço. Eu falo por mim mesmo, né? Muitas coisas que eu compro hoje em dia é porque eu sinto alguma conexão com o propósito da marca. Eu sinto alguma ligação ideológica com o que eu tô comprando, né? Então, acredito que o caminho também seja esse. Criar conexões, né? Excelente. É verdade. Assim, ó, depende do produto também, né? Por exemplo, sabão em pó. Você não tem conexão com sabão em pó. Pô, Você conexão vê a- afetiva, cara. Homo. Pô, vai. Se você isso não- já faz bem, né? Você pega, cara. Infância, homo. Só que aí como que uma marca nova surge no mercado e consegue te vender também? Então, assim, não necessariamente todo produto, todo nicho vai ser criar conexão emocional. Tem produto que o apelo é preço. Tem produto que o apelo é outra coisa. Entendi. Quer ver um negócio interessante? Pense em propaganda de cerveja. Quando eu era criança, quando o Mário era criança, 25 anos atrás, a cerveja era o quê? Mulher com pouca roupa, biquíni, uma mulher Pô, com não corpão. precisa ir muito longe, tá? Há 10 anos atrás, Já- já há a 10 anos atrás já propaganda era era assim. assim ainda. Você percebe calma. que hoje em dia não é mais assim? Não é Propaganda de mesmo. cerveja? Por quê? Porque o consumidor também mudou a forma de consumir. Com A certeza. propaganda, não o produto. Então aí que vem, a gente tá sempre olhando pro consumidor, cara. O consumidor ele já tá nesse viés de considerar, cara, conexão com a marca, sentimento. Por que que eu compro aquela marca de coleira Z-Dog ou Z-Dog e não outra marca? Por que eu compro pente, escova de pentear, Marco Boni e não outra marca? Gerou alguma conexão. Por exemplo, o pente da Marco Boni, quando foi entrar no mercado masculino, ele fez collab com o Felipe Tito e com o Caio Castro. São caras que falam com homens vaidosos, mas falam com muitas mulheres. Só que, cara, nem sempre quem compra... Por que fala com mulheres? Porque nem sempre quem compra o pente é o homem. Às vezes é a esposa dele. Mas o homem que é vaidoso, ele vai falar, pô, Caio Castro, Felipe Tito, galã de novela, tá indicando porque é bom. Então Entendi. gerou conexão. Então eu acho que depende muito do produto que tá vendendo. Legal. E, mais uma vez, a gente volta ao elemento, ao fundamento, que é para quem estou vendendo ou com quem quero falar. E isso aí tem que ser uma ação, um ritual religioso no seu negócio para você entender. Porque às vezes você contrata um filme de 50 mil reais, a gente entrega um filme incrível para você, só que isso não dá contato, não liga com o seu público, porque não era isso que eles queriam ver. Não é essa propaganda que eles querem consumir, não é essa narrativa, não são essas emoções. Então, o papel de você identificar o seu público e entender o que eles querem ouvir e o que devo falar, como devo falar, são perguntas muito importantes para a gente colocar à mesa. E, ó, aqui a gente vai mais umas horas, acho que é melhor a gente encerrar por aqui. Já tem muito conteúdo. Gostaria que vocês deixassem aí os conselhos, orientações finais de vocês, tá? Porque só tem especialista aqui, gente.
Esse negócio de fazer as coisas assim, bem pequenininho, não tá no nosso vocabulário. A gente veio aqui, chegou para estabelecer presença, a gente quer muito propor novos formatos, novas ideias, tendências, liderar o mercado. A gente entende que nós precisamos de pessoas boas, marcas que acreditam nisso e que têm muito para comunicar. Então, os nossos experts vão falar. Se puder guardar, guarda 3 coisas. Faça um SWOT do teu negócio. Analise o teu negócio. 4 P's da publicidade. Não falha. Ainda é a solução para muita coisa. E a IA veio para revolucionar o mercado e tirar quem é medíocre da mesa. Boa. Abre o olho. Cara, eu acredito que as pessoas não precisam ter medo da IA, né? É uma ferramenta à nossa disposição que só tem a catapultar as nossas especialidades, os nossos negócios. Então, se eu posso deixar um conselho não tenha medo, é uma ferramenta que vai potencializar os seus negócios, que vai trazer muitos benefícios para vocês. Excelente. E o meu conselho para você é pense sempre em como você pode estabelecer presença. Até parece piegas, né, falar isso aqui, mas eu acredito muito que os negócios que olham para o futuro, olham para onde querem chegar, olham para as pessoas com quem eles querem andar, os negócios, as marcas, as comunidades, e fazem disso estabelecimento de presença, esses negócios são negócios de séculos, negócios de décadas, quando não, porque são negócios bem fundamentados, bem consolidados. Se você quer construir presença, estabelecer presença, nós também queremos. É só você clicar no link que está na nossa bio, no nosso canal, entrar em contato com a gente, falar conosco. E se você gostou desse podcast, tá na hora de se inscrever, de dar o like, fazer aqui, ó, comentário. O que você achou desse episódio? Enviar para alguém e a gente se vê no próximo. Por hoje é só. Até mais. Tchau, tchau.